E aí, meus queridos, bom dia. Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, você e sua família. Firmes e fortes todos aí para dar continuidade aqui ao nosso ciclo de estudos. Nós estamos no ciclo de aulas número 7, referente aqui ao nono ano. E hoje vamos ver aí, dar o pontapé inicial num tema bem bacana, interessante e importante de você ter domínio, que é a raiz quadrada aproximada. Ok? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, de que estamos falando? É disso aqui. Raiz quadrada aproximada, né? Bom, tem algumas normas a serem estabelecidas aqui e é importante que você tome conhecimento delas. Os números quadrados perfeitos têm como raiz quadrada um número natural que, elevado ao quadrado, reproduz o número dado. Vejam o que acontece quando queremos extrair a raiz quadrada de um número que não é um quadrado perfeito. Para exemplificar, vamos calcular a raiz quadrada do número 31. 31 ele não é um quadrado perfeito, ou seja, não existe um número inteiro que, quando elevado ao quadrado, ou seja, quando multiplicado por ele mesmo, totalize exatamente 31. Com o agravante de 31 ser um número primo. Então, 31 não tem nenhum divisor natural que não é nem o 31 e nem o 1. Entendeu? Então isso torna o caso um tanto complexo, o que nos obriga a trabalhar com aproximações. Vamos ver aqui alguns detalhes e o que é possível se fazer a respeito, principalmente quando não se tem uma calculadora, né? Devendo também lembrar que a calculadora ela não faz nada que nós não saibamos fazer previamente. O uso da calculadora adequado é esse. Tá? Ela é apenas uma ferramenta, um acessório que acelera um processo que nós sabemos fazer sozinhos. Daqui para o final da aula a gente detalha esses pormenores aí. Pois bem, olha só. Algumas informações que eu julgo interessantes a respeito dessa situação. Né? O número 31 está compreendido entre os números quadrados perfeitos 25 e 36. Né? O 25, a raiz dele é quanto? É 5 ou menos 5, né? Já o 36, quando você extrai a raiz dele, você tem como resultado 6 ou menos 6. Já o 31, portanto, fica algo desconhecido entre esse 5 e 6, em módulo, né? Fica entre 5 e 6. Então, gente, a raiz de 31, como compreendida entre raiz de 25 e 6, vai ser um valor intermediário. Vai estar algo entre 5 e 6. Certo? 5, alguma coisinha, mas não 6. Algo entre 5 e 6, portanto. Certo? Aí, com isso, nós podemos dizer duas coisinhas a respeito. O 5 são duas conclusões que nós tiramos a respeito dessa situação. Que o 5 é uma raiz quadrada aproximada por falta, né? A menos de uma unidade do número 31, 5. Né? Já o 6 é a raiz quadrada aproximada por excesso. Por quê? Porque passa do valor dado, né? Menos uma unidade, portanto, do número 31. O 5 é uma raiz aproximada, mas com falta. E o 6 é uma raiz aproximada porque passa, significando, repetindo, né, que a raiz mais próxima possível, nunca saberemos a raiz exata do 31, né? Mas podemos, a partir de cálculos, de procedimentos, chegar a algo próximo que beire o satisfatório. Certinho? Então, em geral, considera-se raiz quadrada aproximada de um número não quadrado perfeito a raiz quadrada aproximada por falta, ou seja, é melhor trabalhar em raízes de aproximações em falta. Né? Por exemplo, na construção civil, se trabalhar com excesso, vai, tipo, uma parede, ela simplesmente vai cair. Então, se ela faltar o espaço ali, ela vai estar com apoio. Um exemplo, o cara, tipo, tem um terreno quadrado, né, de 31 metros quadrados. Isso está lá
vamos dizer, na escritura do terreno. Tá? O terreno tem 31 metros quadrados. E você quer colocar um muro, proteger o seu terreno com um muro. Então, para você comprar a quantidade correta, adequada de tijolos, né, você precisa saber a metragem, quanto vai medir as paredes laterais desse terreno. Então, você precisará saber uma raiz. Num caso como esse, não vai servir nem 5 nem 6. Por quê? Porque se você disser que é simplesmente 5 por falta, você vai murar um terreno menor do que o que você teria direito. Já se você disser que é 6, uma raiz aproximada por excesso, aí vai acontecer o quê? Você vai acabar murando um terreno maior do que o que está escrito. Então, precisamos ter conhecimento de procedimentos de aproximação dessa raiz mais adequados, que cheguem mais próximos da realidade e permitam, portanto, nesse caso aí, o pedreiro fazer o trabalho dele corretamente. Né? Diz aqui então, ó, nesse primeiro momento, numa primeira adequação mais grosseira, que raiz de 31 é por aproximação 5. E a aproximação a gente acrescenta esse símbolozinho aqui por cima do sinal de igual. Né? Alguns livros trazem isso assim, outros trazem essa representação assim, e outros mais trazem o símbolo de igual com essa ondinha aí em cima. Tá certo? O tio, né? O sinal de tio. Tio, enfim, acho que é tio. Esses assim, nomes de sinais eu só sei colocar, mas o nome de cada um às vezes espalha a memória. Pois bem, né? Temos isso aí. Então, ó, o que ocorre? Nesse caso aí que estamos falando desde o começo da aula da raiz de 31, temos um terreno quadrado aqui, está lá na escritura, e ele tem 31 metros quadrados, né? A pergunta é, se você quer murar esse seu terreno, quanto vai ter essas paredes aqui? Qual será a metragem mais aproximada possível aí com uma certa margem de erro? Sempre existirá uma margem de erro, tá? Por se tratar de não ser uma raiz exata, vai ter que se considerar essa margem de erro. Só que quanto menor ela for, melhor dá para se fazer o processo. Tipo, uma margem de erro tal como essa que nós vamos aprender a fazer aqui, o pedreiro tira a diferença no reboco, né? Enfim, pois bem, aí queremos extrair a raiz aproximada de 31. Na aproximação, então colocamos aqui esse valor. Já vimos que, tipo, num caso desse terreno, o 5, ó, pronto, o terreno é esse aqui, né? Se eu disser que é somente 5, por uma aproximação por falta, aí eu iria murar mais ou menos esse tanto aqui só. Iria, como se diz, eu iria murar um terreno menor do que o que eu teria direito. E se eu disser que é por 6, ou seja, uma raiz aproximada por excesso, aí eu iria murar um pedaço maior. Aí eu iria extrapolar o meu direito, né? Eu iria acabar murando o terreno de outra pessoa. Aí, veja, nesses casos não é suficiente dizer que a raiz é aproximada por falta ou por excesso, certo? Mas, como dito, existem muitos processos, muitos meios de você encontrar uma raiz aproximada. Se um número simplesmente não é quadrado perfeito, você tem a raiz aproximada dele sim, e é bem mais tranquilo de se obter. Por exemplo, o 30 e o 32, eles não são raízes exatas, mas por terem muitos divisores comuns, fica tranquilo para você encontrar uma raiz aproximada. O problema começa a residir quando você tem que encontrar a raiz de um número primo, principalmente números primos maiores que 10. Né? Porque meio que tipo na escola a gente aprende as raízes aproximadas dos números que são dos números primos, menores que 10. A gente aprende. Eu vou até colocar aqui em seguida porque nos será útil para esse procedimento. Tá? Mas quando os números primos são maiores que 10, aí isso não tem. Tem tabuadas que dizem, né, os valores primos aproximados dos números menores que 10. Aí, conforme eles vão ficando maiores, não tem como, porque justamente são infinitos, né? Pois bem, vamos relembrar algumas coisas aqui.
já está devidamente descrito. Então, deixa eu tirar isso aqui da nossa lousa. Vamos relembrar algumas coisas importantes. Eu vou fazer com uma casa decimal de aproximação, porque será suficiente, tá? Olha só, vamos deixar aqui no cantinho essa colinha, tá? Raiz quadrada de 2, aproximadamente 1,4. Raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7, tá? Raiz quadrada de 5, aproximadamente 1, não é 1, é 2, é 2,2. Aproximadamente 2,2. Por que eu pulei o 4? Porque o 4 é raiz exata. Por que eu vou botar logo o 7 e não o 6? Gente, se eu multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 3, eu terei raiz de 6, certo? Então basta eu multiplicar 1,4 vezes 1,6 que eu terei aproximadamente a raiz de 6, certinho? Então vamos para o que interessa, que é a raiz de 7, que é aproximadamente 2,6. Tudo bem? Deixa isso aqui. Professor, e a raiz de 8 antes da raiz de 9? O que é que você faz? Raiz de 8 é 2 ao cubo, né? Então é 2 vezes 2 vezes 2. É só você pegar a raiz de 2 e multiplicar por ela própria 3 vezes. Ou seja, 1,4 vezes 1,4 vezes 1,4. Você terá uma aproximação assim da raiz de 1. Pois bem, deixa isso aí, isso vai ser importante para as fatorações que vamos fazer a seguir. Já sabemos que a raiz de 31 aproximada ela está entre as raízes exatas de 25 e de 36, mas também podemos compreender o seguinte, né? Já que o número primo ele está sempre entre outros números compostos, né? Exceto o 2 e o 3, mas sempre existem números compostos entre um número primo, exceto no 2 e no 3. Podemos concluir, gente, que a raiz de 30, né, ela é menor que a raiz de 31 e por sua vez é menor que a raiz de 32, tá? Com essa conclusão aqui, por aproximação, podemos fazer o seguinte: a raiz de 31, podemos encontrar a aproximação dessa forma: raiz de 30 mais raiz de 32 dividido por 2. Será esse o procedimento que vamos fazer. Vamos encontrar a raiz aproximada de 30, usando aqui essas substituições quando necessário, tá? E fazemos depois a mesma coisa com o 32. Ao chegar nos resultados, somamos esses resultados e dividimos por 2. Depois eu vou pegar o meu celular, fazer a calculadora, porque a calculadora do celular vai dar uma aproximação aí com muitas casas decimais, então a gente vai ver que vai ficar algo próximo do que a gente quer, né? Para ficar o mais próximo possível, precisaremos de mais casas decimais, mas isso será desnecessário. É importante nesse momento que você saiba como faz e não exatamente ponto a ponto, vírgula a vírgula, como se faz, tá certo? Num primeiro momento, é necessário que apenas você conheça o processo, tudo bem? Então, o processo de encontrarmos com mais aproximação para definir o tamanho dessa parede com mais tranquilidade, né, para que não se gaste tanto reboco para completar as diferenças, esse aí será o processo que a gente vai fazer, tá bem? Então, vamos começar pela raiz de 30, né? Raiz de 30. 30 é par, divide por 2, dá 15. O 15 é ímpar, divide por 3, dá 5, né? E o 5 só se divide por 5, dá 1. Veja que a raiz quadrada, para que eu pudesse extrair raiz exata, eu teria que ter a cada 2 iguais, repetir 1. Nesse caso aqui eu não tenho. Então, quando ele está sozinho, eu extraio a raiz aproximada deles. A raiz aproximada do 2 é quanto? 1,4, está ali. Vezes. A raiz do 3 é quanto? 1,7, estava aqui. E a do 5? 2,2, estava ali, né? Então eu faço separadamente esses dois, multiplico, o resultado desse multiplico por esse, terei com
algumas casas decimais aí de aproximação, com 3 casas decimais de aproximação, que eu vou arredondar no final, né? Eu terei a raiz de 30. Vamos começar aqui esses dois. Aí depois eu apago, deixo aqui subentendido só o valor da raiz de 30, tá? Vou deixar já aqui, para no final se dividir por 2. Pois bem, comecemos aqui. 1,4 vezes 1,7. Depois desse resultado, eu multiplicarei por 2,2. Tudo bem? Então, 7 vezes 4, 28. Mais 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. E a vírgula. Sempre vamos considerar a vírgula mais à esquerda, tá? Aí, 1 vezes 4, 4. Vírgula aqui. 1 vezes 1, 1. Somei 8. 9 mais 4, 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. Portanto, 2,38, né? Vamos deixar anotadinho aqui para esse 2,38 eu poder apagar e multiplicar finalmente por 2,2. Raiz aproximada não é algo fácil, né? Tipo, o pessoal da engenharia que fazia antigamente os prédios, as construções, os grandes monumentos, tinha que ser na mão, meu amigo, não tinha calculadora não, né? Então aí a gente acaba tendo até um pouco de empatia com o tanto de trabalho que eles, os grandes mestres e engenheiros aí do nosso passado, até não muito recente não, né? Porque essas calculadoras mais modernas só surgiram de 1970 para cá e custavam uma pequena fortuna. Então, por muito tempo eles tinham que usar a mão mesmo e eles tinham uns papéis com as tábuas de logaritmos que ajudavam a fazer essas continhas mais complexas com aproximação. Pois bem, 2,38 agora vezes quanto? Vezes 2,2, né? 2,38 vezes 2,2. Aqui já teremos a aproximação bem satisfatória do 30. Nunca a real, mas satisfatório o suficiente para a gente chegar numa aproximação aí de quanto é a raiz de 31. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, né? Vírgula. 2 vezes 2, 4. A próxima vai ser a mesma coisa, né? Somente uma casa decimal para frente. 6, 7,4. Então 6, 6 mais 7, 13. Vai 1, 1 mais 4, 5, mais 7, 12. Vai 1. Então, ó, 5,236. Com 3 casas decimais aí de aproximação, temos a raiz de 30. Então, aí já temos uma aproximação já um tanto satisfatória, né? Porque, tipo, sabemos que a raiz de 36 é 6. Sabemos que a raiz de 30 é algo em torno de 5,236. Então, a raiz de 31 vai ficar entre 5,236 e 30, né? Olha, gente, esse 6 aqui, como ele é maior que 5, eu posso arredondar essa próxima casa decimal aqui para 4, tá? Então, esse 5,236 eu posso arredondar para 5,24, tá? Devido ao 6. O 6 ser maior que 5 permite que eu faça um arredondamento para mais na próxima casa decimal. Logo, fica aqui estabelecido que a raiz aproximada de 30 é algo em torno de 5,24. Temos aqui uma precisão de aproximadamente 2 casas decimais, a ser somada com a raiz de 32. Farei agora o mesmo processo que eu fiz com essa raiz de 30, que vocês viram aqui, farei agora com o 32. Então, eu vou limpar a lousa. E no final, vamos fazer o comparativo aqui com a aproximação que a calculadora vai dar, né? A calculadora, obviamente, tem uma precisão muito maior, mas esse nosso procedimento de cálculo vai chegar a algo satisfatório. 5,24 a raiz de 30. Então, a raiz de 31 será algo ligeiramente maior que isso aí. Raiz de 32 agora. 32. É par, divide por 2, dá 16.
por 2 é 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Tranquilinho aqui, né? Pessoal, a cada dois iguais, a gente repete um, beleza. 2, 2. E esse que sobrou, a gente faz o quê? A gente extrai a raiz dele. Então, a raiz quadrada dele, 1,4. A ser multiplicado por esses outros aqui. Então, será 1,4 vezes 2 vezes 2, 4. 1,4 vezes 4 dá 5,6. Já temos aqui uma boa aproximação. Portanto, aqui 5,6. Tá? Ou então, como aqui temos duas casas decimais, é como se aqui fosse 5,60. Tá? Vamos somar esses dois camaradinhos aqui. E dividir por 2. Ok? Vou limpar a fatoração para ir dando continuidade a isso. Muito bem. Vamos fazer essa soma aqui. 5,24 mais 5,60. 4 mais 0 são 4. 2 mais 6, 8. 5 mais 5, 10. 10,84. Mas, ó, lembrando, tem que ser dividido por 2. Então, a gente já divide aqui. 10 dividido por 2 dá 5. Vírgula dividido por 2 é vírgula. 84 dividido por 2 é 42. Então, ó, a raiz de 31 será algo próximo a 5,42. Tá? Raiz quadrada aproximada de 31. De acordo com essas casas decimais que nós utilizamos aí, chegamos a um valor aproximado de 5,42. Vamos agora fazer esse procedimento com a calculadora, para ver o quanto se aproximou mais ou menos. A diferençazinha vai ser pouca. Chegaremos a algo bem mais próximo. Tipo, em se tratando de uma parede, o pedreiro pode, nessas circunstâncias, ele pode compensar a diferença com reboco. Vamos lá. Aqui, calculadora científica, deixa eu ver, não sei se dá para vocês verem aí. Aqui, talvez fique invertido, né? Eu vou tentar ver aqui, cadê o dedo? Meu dedo, eu vou ter que pôr, tá? Então, 31, vai o 31, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Aí eu quero a raiz disso. Deixa eu ver aqui. Poxa, como é ruim a tela invertida. 31. Raiz é aqui, ó. Raiz de 31. Bem devagarinho para não errar. Olha. Raiz de 31. Vou apertar aqui, ó. O que fiz foi apagar a calculadora. Enfim. É isso. Essa calculadora é moderna demais, o cara faz tem que comprar uma calculadorinha padrão para usar. Às vezes outra gente precisa aqui, o celular não ajuda muito. Cadê? 31. Vamos tirar a raiz. Raiz quadrada de 31. Então, ó, raiz quadrada de 31. Tá aí, ó. Não sei se, deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui. 5,567, né? Chegamos numa aproximação de 5,42. Por quê? Porque nós usamos nas raízes aqui somente uma casa decimal. Fomos multiplicando e chegamos aí em 5,42. Que dá um valor bem razoável, né? Uma diferençazinha aí de 2 décimos somente, né? Coisinha de menos de 2 décimos. Então, coisa pouca mesmo. Não é verdade? Então é isso, gente. Esse é um procedimento que eu quis demonstrar para vocês nessa aula de hoje, tá? Utilizaremos outros mais durante o exercício, conforme seja conveniente, tudo bem? Então,
No mais, tenham todos uma ótima manhã, estudos, tudo bom para vocês. Deus abençoe os estudos de vocês todos, tá? Que eu quero muito bem a vocês. Tchau, tchau.